Olá, eu sou o Pedro Leite, planejador financeiro, CFP e sócio da Rio Claro Investimentos, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito pertinente. Qual a melhor opção? Alugar o seu imóvel ou vender e investir? Um ponto que nós discutimos diariamente com os nossos clientes e hoje nós vamos analisar um caso prático e apresentar para você. Vamos lá. Na primeira situação, nós vamos assumir que você tem um imóvel no valor de R$1 milhão e que ele está alugado ou tem a possibilidade de ser alugado a R$ 4.500. Essa é uma taxa média de aluguéis no Brasil que foi informado pelo índice FIPE-ZAP. Uma vez que você alugou e recebeu esse valor de R$ 4.500 por mês, se ele estiver sendo administrado por uma imobiliária, você vai ter um custo de 10% na administração desse aluguel. Então a gente já reduz R$ 450, que vai incidir o imposto de renda na pessoa física de 22,5%, somados à dedução de R$ 661,73, que é a faixa de isenção dentro dessa alíquota. Pegando o valor final, você vai ter um aluguel líquido mensal de R$ 3.800,48. Multiplicando esse valor por 12, a sua receita anual pelo aluguel desse imóvel de forma líquida vai ser na faixa de R$ 45.605,76. Desconsideramos nessa conta a valorização do imóvel. Vamos tratar do cenário 2, em que esse imóvel de R$1 milhão ele foi vendido. E esse valor de venda, você teve que pagar primeiro o imposto de ganho de capital, porque o valor que estava lá no seu imposto de renda, quando você comprou, foi de R$ 850 mil. Então vai incidir, dentro dessa alíquota de até R$1 milhão, o imposto de ganho de capital de 15% sobre essa diferença em que você aumentou o seu patrimônio. Seguindo, nessa segunda opção, o valor do rendimento que a gente vai ter do imóvel após ser vendido e ser pago o imposto de ganho de capital, que vai ser de R$ 927.500, ganhando 10,5% ao ano e descontando o imposto sobre esse rendimento de 17,5%, que é a tabela regressiva da renda fixa, investindo nessas duas opções que eu falei, nós vamos ter um resultado líquido de investimentos de R$ 80.344,69, o valor quase o dobro do que na primeira ocasião, de R$ 45.605,76. Agora vamos falar de três fatores muito importantes que podem impactar fortemente essa decisão. O primeiro é a taxa de valorização do imóvel. Se você tiver uma expertise muito grande no mercado imobiliário, souber de um ativo que está muito depreciado, comprar um imóvel muito abaixo de mercado, é claro que você vai ter um ganho muito maior. E isso é uma coisa que não está no controle da grande maioria das pessoas que não são especialistas no mercado imobiliário. Então, se você tiver assumindo ou tiver uma previsão de um retorno de valorização anual desse imóvel muito alto, pode ser uma boa oportunidade. E não é o caso da grande maioria das pessoas que tem esse conhecimento ou a segurança de que vai conseguir comprar um imóvel muito abaixo do preço de mercado. O segundo fator que impacta muito essa decisão, que foi favorável nesse caso para que a gente vendesse o imóvel e investisse, é a taxa básica de juros muito alta. No momento, estamos com uma taxa de 10,5% no Brasil, que além de ser uma taxa muito alta para padrões mundiais, é uma taxa real muito alta. Então nós temos um resultado acima da inflação, um juro real positivo muito interessante. Então, uma vez que a valorização do imóvel é uma linha que eu não controlo, é uma coisa que está fora do meu domínio, mas a taxa básica de juros é um rendimento que eu sei que eu vou ter de forma segura e garantida durante o período em que os juros estiver alto, isso me atrai muito mais a vender o imóvel e investir para uma coisa que é mais segura e previsível dentro desse momento do ciclo econômico. O terceiro fator muito importante que pode impactar na decisão de alugar ou vender o imóvel é a minha necessidade de liquidez. Digamos que nessas contas o valor de renda líquida anual ficasse o mesmo valor, ficasse igual para os dois casos. Qual você escolheria? É mais interessante para você que escolha o cenário em que você vai ter mais liquidez, porque se você tiver uma demissão, um problema de saúde ou imprevisto ao longo da vida, não só ruim, mas uma grande oportunidade de negócio que você queira aproveitar, se você tiver com um patrimônio completamente imobilizado,
como já falamos em outros vídeos, não tem como você vender somente um cômodo do imóvel, somente a sala, somente a cozinha. Se você tiver a mesma expectativa de retorno financeiro, você deve optar pelo que você tem mais liquidez, em que você tem mais oportunidades de usar esse dinheiro e em casos de imprevisto você vai ficar menos preocupado. Por fim, temos muitas variáveis que tivemos que assumir para fazer essa análise. Quero convidar você a participar aqui nos comentários se o seu imóvel teve uma valorização acima do mercado, se a taxa de aluguel, que é o padrão do Brasil, está adequada à sua realidade ou se você tem rendimentos maiores ou até piores, que faz com que a sua necessidade de mudança para liquidez seja ainda maior. Tem pontos que nós já abordamos em outros vídeos, mas sempre temos que ressaltar também que devem ser levados em consideração nessa análise, como a concentração do seu patrimônio em um imóvel. Vemos, infelizmente, no caso do Rio Grande do Sul, em que as pessoas tinham grande parte do seu patrimônio em um único imóvel e que foi comprometido do mesmo jeito em fatores externos que não entram no nosso controle, fatores como depreciação do imóvel também, fatores como incêndio. E assim como no mercado financeiro existem riscos, nós temos que entender de forma bem racional os riscos que existem no mercado imobiliário também. A solução para essa questão é sempre, como nós dizemos, a diversificação. Se faz sentido para você ter o seu imóvel próprio, ter o seu patrimônio imobilizado que te gere aluguéis e também uma carteira de investimentos bem diversificada, com estratégias tributárias eficientes, pensando na sucessão do seu patrimônio ou pensando em geração de renda para você, é justamente esse o nosso papel aqui da Rio Claro Investimentos. Entender quais são os seus objetivos, por qual momento de vida você está passando e fazer com que o seu patrimônio, seja imobilizado ou seja financeiro, lhe sirva da melhor maneira possível. Para isso, eu faço o convite. Nós temos uma equipe de planejadores extremamente capacitadas para te atender. Mande mensagem, agende uma conversa conosco. Vai ser um prazer fazer esse cálculo com você em uma consulta gratuita e te oferecer essa orientação. Um grande abraço, até a próxima.